Olá, todo mundo. Bora começar então a nossa última aula teórica da disciplina? Já sabem o esquema, nomezinho no chat para valer a chamada. E hoje a gente vai organizar o nosso último trabalho. Lembrando que vocês têm até as 23 horas de hoje para responder tanto o quiz, que já está lá no Moodle, eu vi que 15 pessoas já responderam, que é ótimo. E vocês também têm até as 23 horas de hoje para enviar pelo Moodle a resenha crítica de um dos textos que vocês escolheram daquela lista de 8. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre cartazes e posters, enquanto peça gráfica, enquanto história, e vai falar um pouco da metodologia que eu estou propondo para que vocês criem o cartaz de filme, que é o último trabalho da disciplina. Lembrando que vocês podem fazer este último trabalho individualmente, em duplas ou trios, e a gente conversa um pouquinho mais sobre isso agora no finzinho da nossa aula. Bom, pessoal, hoje a gente vai conversar sobre uma das peças gráficas que estão mais presentes na história do design gráfico, por assim dizer. A gente vai falar um pouquinho sobre os cartazes. É muito comum que o primeiro exercício da maioria dos designers seja justamente a criação dessa peça gráfica. E, ao mesmo tempo, ela é uma peça gráfica interessante porque ela tem que, em um espaço relativamente pequeno, agregar uma quantidade de informações em níveis diferentes. Você nunca vai trabalhar com cartaz que ele vai funcionar num único estágio. Então, você sempre precisa criar aquela hierarquia. Você tem, geralmente, uma imagem, e aí, quando eu falo de imagem, a gente não pode esquecer que o desenho da letra, a palavra propriamente dita, ela pode sim ser trabalhada enquanto imagem, e aí ele tem o grande chamariz, que costuma ser essa imagem, ele costuma ter um título, e ele tem outros níveis de informação que vão sendo construídos pela organização dessa composição. Bom, como eu estava dizendo, a gente viu no nosso primeiro bimestre algumas estratégias que podem ser usadas para criar essa hierarquia de informação. Então, a gente vai trabalhar desde peso de tipografia, tamanho que essa tipografia ocupa, o alinhamento que ela tem, a posição que ela está na peça gráfica, isso tudo vai acontecendo com a organização dessas informações. Então, a gente tem muitas possibilidades aí para fazer esses arranjos, mas o cartaz, como a gente conhece, ele é sempre dessa junção de imagem e de palavra que a gente tem. Muitos historiadores da história do design, eles dizem que os cartazes, eles são aquela peça gráfica que está no meio de campo, entre uma peça com função comunicacional, estritamente, e com esse caráter mais artístico. Isso tem a ver também com a história da construção desse cartaz. Mesmo que a gente tenha notícias e... que palavra que eu uso? Que a gente saiba da existência dessa forma de comunicação através de um papel afixado em qualquer lugar, a gente vai ver que o papel do cartaz enquanto peça gráfica, ele cresce no contexto das cidades. Então, a gente vai ter ali, no final do século XIX na Europa, um crescimento da população das cidades. E com essa quantidade muito grande de pessoas ali no mesmo espaço físico, com necessidades diferentes, essa peça gráfica, ela ganha amplitude. Então, quando você está num contexto de uma cidade pequena, ou de uma fazenda, ou numa população onde todo mundo se conhece, as informações, elas circulavam muito de forma oral. As pessoas tinham mais ou menos os mesmos horários e os mesmos hábitos, então se imagina aí num contexto, Europa do século XIX, cidade pequena. Todo mundo costuma ser de uma mesma religião, então todo mundo se encontra no templo daquela religião, num dia da semana. As relações familiares, elas são relações familiares fixas, a gente não tinha, por exemplo, a figura de formação de novos núcleos familiares, era tudo assim muito perto. Então, as informações, as notícias, as coisas que tinham que ser ditas, elas circulavam de maneira oral. Agora, se coloca no contexto de uma grande cidade. Você tem, com a segunda revolução industrial, uma vinda de uma quantidade muito grande de pessoas do campo para a cidade grande para trabalhar. Essas pessoas que vão para as fábricas, elas vão ficar aí 12, 14 horas de trabalho. Muitas fábricas trabalharem em 2 turnos, então você não tem mais todos os trabalhadores, todas as pessoas circulando pela cidade na mesma hora. Você tem hábitos muito diferentes. As pessoas que vão para as fábricas trabalhar,
por ganharem muito pouco, acabam morando em situações mais precárias, então você tem problemas de saúde pública que antes não existiam. E aí, a melhor maneira de você organizar tudo isso era através dessa comunicação escrita. E esta peça gráfica especificamente, o cartaz, ele está muito vinculado com esse crescimento das cidades modernas e das regiões metropolitanas. Eu trouxe para vocês as definições sobre cartaz de 3 grandes historiadores. Uns já aqui do século XX e outros, uns do início do século XX e outros já mais próximos aqui do século XXI. A primeira definição que eu trouxe para vocês é de um autor chamado Richard Hollis. O livro dele mais conhecido se chama Design Gráfico. É um livro sobre uma história do design gráfico uma história concisa. O Hollis ele diz o seguinte, que o cartaz ele vai pertencer à categoria da apresentação e da promoção, na qual imagem e palavra precisam ser econômicas e estarem vinculadas a um significado único e fácil de ser lembrado. Então, o que acontece? A gente sempre vai ter uma vinculação de leitura no cartaz que ela é para ser rápida. Como eu estava dizendo, o Hollis ele sempre fala da gente dessa necessidade de uma vinculação de significado que seja fácil de ser lembrado. E aí, você precisa entender que para que essa comunicação aconteça, você precisa saber com que público você está falando. Eu gosto de falar dessas peças gráficas como se fossem, sabe, tipo um flerte de uma pessoa com outra. Se você imaginar que você está numa festa super sensacional, e aí você vê uma pessoa que te agrada aos olhos, ela te chamou a atenção. Isso é o que acontece com o outdoor, isso é o que acontece com cartaz. Esse primeiro momento que você vê, que te chama a atenção, é o primeiro contato que você tem com essa peça gráfica. Um outdoor e um cartaz, eles querem que você vá aos poucos. Você sentiu um grande interesse pela visualidade da coisa. Então, você se aproxima mais para ver o que aquela coisa tem a dizer. É o segundo passo desse encontro. E o terceiro passo é quando você já está pedindo o telefone, que é aquela notinha de rodapé ali, porque o interesse foi muito grande. E aí, cada peça gráfica teria um papel nessa relação amorosa entre o espectador e aquilo que está sendo comunicado. A gente tem um amor à primeira vista, um primeiro interesse que vai ser da ordem do cartaz, que é o que a gente vai estudar hoje, e do outdoor. Você vai ter um primeiro encontro, digamos assim, quando você tem um folder que tem mais informações, que ele vai te trazer mais detalhes, que você vai poder conhecer melhor aquilo que está sendo comunicado, e você vai ter um casamento, um namoro prolongado aí, se você for pensar num livro ou numa peça gráfica como uma revista ou numa brochura que você precisa de mais tempo em contato, que aquelas páginas vão sendo viradas. Então, o conteúdo num livro, ele tem um peso maior do que a visualidade. Quem aqui nunca leu um livro sensacional com a diagramação péssima? Mas o conteúdo é tão interessante que você acaba continuando em contato com aquela peça gráfica. Num cartaz no outdoor, como a ideia é uma comunicação simples e rápida, isso não acontece com tanta facilidade. Dificilmente você vai dar chance para um cartaz ou para um outdoor que não te chamou a atenção. Claro que a gente também tem umas coisas que a gente fica meio chocada, assim, pessoas que colocam QR Codes em outdoor. Outdoor, geralmente as pessoas vêm do carro, aí tem um QR Code, eu vou estar dirigindo, eu vou pegar meu celular, eu vou abrir o aplicativo de QR Code, eu vou tirar uma foto, eu vou tirar uma foto. Quantas pessoas eu já matei nessa brincadeira, né? Enfim. Então, a gente tem esses níveis de comunicação que uma peça gráfica como um pôster, ele requer. Uma outra definição que a gente tem é do Abraham Moles. O Moles, ele é um historiador do design mais antigo, na verdade ele é um historiador da arte e do design, e ele tem um livro que se chama especificamente O Cartaz. Quando ele está falando de cartaz, ele diz o seguinte: imagem, em geral colorida, contendo normalmente algum único tema e acompanhado de um texto condutor. É feito para ser colocado e exposto à visão do transeunte. Então, essa ideia do trânsito para o cartaz, quando Moles estudou, né, a figura do cartaz, você tinha esse trânsito na cidade. Era uma movimentação do corpo físico. E aí a gente vai precisar fazer algumas adaptações e pensar nessas adaptações para o contexto que a gente tem agora, porque hoje o nosso trânsito, ele não se dá apenas no campo físico, ele também se dá no campo do digital. Então, esse transeunte que o Moles estudava é diferente do transeunte daqui.
né, do nosso tempo. Porque se você for pensar que você quer um anúncio para pessoas de Maceió, no tempo que as pessoas de Maceió só circulariam dentro da cidade de Maceió, era ali que sua peça gráfica tinha que estar. Mas hoje em dia, a peça digital, ela pode ser feita aqui em Maceió e circular pelo mundo todo. Então, a gente também vai precisar pensar um pouco sobre esse trânsito das pessoas. E aí, eu trouxe para vocês uma citação maior, que ela é tirada de um texto de uma teórica que trabalha muito com fotografia, que é a Susan Sontag. A Sontag, ela tem um texto que está aqui na nossa referência no cantinho, depois eu vou deixar o slide para vocês darem uma olhadinha. Então, vocês podem conferir essa biblioteca, tem a referência dele também no final da aula. Mas o texto da Sontag, ela resgata uma fala de um outro historiador do design que diz o seguinte: o cartaz é a mídia que se mostra ao público. Como um anúncio grande, normalmente comum com um elemento pictórico, normalmente impresso em papel, normalmente exposto em uma parede ou quadro para o público em geral. Seu objetivo é chamar a atenção para qualquer coisa que o anunciante esteja tentando promover e gravar uma mensagem no transeunte. O elemento visual ou pictórico proporciona a atração inicial. Ele deve ser suficientemente impressionante para prender o olhar do transeunte e superar a atração concorrente dos outros cartazes, de modo que precisa de uma mensagem verbal suplementar que reforce e amplifique o tema pictórico. O tamanho grande da maioria dos cartazes permite que a mensagem verbal seja claramente lida à distância. Então, a gente já está falando de um texto mais do final do século XX, já na nossa... Esse texto, inclusive, foi publicado no Brasil recentemente. Recentemente não, né? Tem 10 anos já. Mas já foi publicado aqui no Brasil no século XXI, uma coletânea. E ele foca muito nessa ideia de qual é o papel de cada elemento do cartaz. Você vai ter um elemento pictórico, um elemento imagético, que é quem vai chamar a atenção. E aí, nesse contexto que foi colocado na citação que a gente tem aqui, você tem que lembrar de uma coisa que talvez não fosse tão cara para o Moles, quando ele foi pensar o cartaz lá nos anos 40, que é a concorrência. Então, você não tem um único cartaz que a pessoa vai ver. Você sempre vai ter uma fileira enorme de muitos e muitos e muitos elementos gráficos que vão estar concorrendo e que vão estar chamando a atenção do seu espectador. É por isso que, às vezes, a ideia do menos é mais. Porque se você atrair a atenção da pessoa, mas a pessoa não souber o que ela tem que ler primeiro ou depois, esse interesse não dura tempo suficiente para você comunicar aquilo que você precisa. Então, a gente tem também que pensar que o cartaz ele vai estar sempre numa interação entre palavra e imagem. Então, a partir dessa e de outras definições, a gente percebe que não tem como você fazer cartaz se você não pensar a palavra, os elementos verbais, no contexto da imagem pictórica como um todo. Então, a gente precisa entender como é que essa palavra e como é que essa imagem vão estar ligados, como que eles podem ser lidos, e aí a gente tem uma nova perspectiva, que é a ideia da não linearidade. Por que não linearidade? Eu posso criar uma ordem de leitura que ela pode ser fragmentada, que a pessoa pode voltar num segundo momento e fazer um percurso diferente do que eu propus da primeira vez. Eu continuo precisando da imagem pictórica para trazer impacto, eu continuo a partir de uma integração de imagem e palavra, e essa palavra, essa parte escrita, ela complementa uma ideia que já foi sinalizada pela imagem, mas que agora eu preciso imaginar que eu estou lidando com uma superfície, aonde esse elemento vai estar, que não necessariamente vai ser linear. O Flusser, ele usa o termo linha numa ideia dos textos escritos em contraponto ao termo superfície, que são a partir de um modo de leitura de imagem. Então, quando você tem o termo superfície, você vai ter um modo de leitura da imagem, é aquilo que está ali, na sua frente. Quando o Flusser ele traz a ideia da linha, ele está falando das possibilidades de interdiscurso e das trocas e das conexões que você vai fazer, tanto da peça gráfica quanto das outras peças que você vai ter aí. Aí, como é que cartaz, como é que pôster costuma funcionar? Ele costuma funcionar a partir de um recurso que é da repetição. Ele vai trabalhar
de uma certa maneira, a partir de uma unicidade, eu olho e reconheço como uma única peça gráfica, mas também de uma multiplicidade. Por quê? Porque como ele está ligado à interação entre os elementos e ao estímulo que ele tem em volta, a gente vai ter uma ideia de troca e de muitas leituras de um mesmo cartaz, porque ele é repetitivo. Então, é só vocês pensarem quando vocês começaram a andar de ônibus por aí. Eu digo de ônibus porque dirigindo você não consegue fazer muito isso. Mas quando você está andando muito de ônibus e você passa todos os dias por uma mesma rua, e naquela rua tem um outdoor que foi lá 15 dias. Cada vez que você passar por ali, você está vendo de novo aquela mensagem. Então, ela vai repetindo a informação, vai repetindo a informação, vai repetindo a informação, e isso ajuda a fixar em você determinadas informações. É um recurso, por exemplo, que acontece com os jingles. Então, eu sei endereço, número de telefone, endereços promocionais. Quem não sabe, por exemplo, o telefone do Criança Esperança? Que é através de um jingle, aquilo só entra na nossa cabeça porque ele é muito, muito, muito repetido. E a ideia do cartaz, ela acaba trabalhando com essa questão da repetição. Seja porque ele está num lugar fixo e aquele transeunte repete o caminho, seja porque a peça, ela é voltar, não traz o kawaii de novo para nossa aula, que vocês já estragaram meu YouTube. Eu não sei o que é Climulher, mas a gente sabe, em Goiânia tinha uma loja que chamava China Máquinas de Costura. E ela tem um jingle que já tem mais de 30 anos e ele continua na minha cabeça. Eu sei o telefone da China Máquinas de Costura, que eu não sei nem se ainda existe, justamente por conta dessa repetição. E se vocês pensarem na estrutura original dos cartazes que a gente vê grudados na rua, e eu tenho certeza que todos vocês aqui em algum momento já viram uma série de cartazes pregados um do lado do outro. Quem nunca viu isso? Gente, mas esse tanto de cartaz um do lado do outro vai funcionar? Vai, porque ele trabalha justamente com essa ideia da repetição para a fixação da mensagem. Então, o cartaz, ele vai funcionando mais ou menos como um novo elemento de cultura. Porque o que acontece? Esse conteúdo do cartaz, ele acaba se descolando da peça gráfica e ele passa a ser uma mensagem que gruda na minha cabeça. Então, trazendo. E isso é uma coisa que o Molly estava falando lá na primeira metade, no começo da segunda metade do século XX. O cartaz se desloca pouco a pouco no cérebro dos membros da sociedade para aí se constituir num elemento de cultura. Então, a gente vai ter muita informação fixada em nós por esse processo de repetição que o cartaz tem como característica. Aí, o design dos cartazes, ele nasce, na verdade, para transmitir mensagens de uma maneira geral, tanto informativas, como, por exemplo, campanhas de saúde pública, informativos sobre o funcionamento de determinadas coisas, como também para interesses comerciais. Determinados públicos vão ter sua atenção despertada por essa peça gráfica e transações comerciais vão acontecer a partir daí. Só que à medida que a gente vai mudando de plataforma e isso tudo vai passando para o sistema digitalizado, você vai precisar lidar com novas formas, novos conceitos e novos suportes para essa comunicação. Então, para você conseguir transmitir uma mensagem eficaz hoje, você precisa contar com vários fatores. Você tem que lembrar que cada suporte é diferente. Então, quando você projetar um cartaz para circular digitalmente como o nosso, você vai pensar numa possibilidade de conceitos. Se ele for para ser impresso, é outras possibilidades de conceito. Uma outra questão, o contexto que aquele cartaz vai ser visto vai ser diferente, porque no meio físico, você vai estar limitado ao entorno daquele cartaz. No meio digital, você vai estar trabalhando com leads, com AdSenses, com indicações de tipos de público para aquele tipo de cartaz. Então, cada suporte vai ser diferente, porque ele vai ter possibilidades diferentes. No meio digital, você pode trabalhar com vídeo, você pode trabalhar com movimento,
Eu fiquei muito seduzida quando comecei a assistir Harry Potter com a ideia dos cartazes que se movimentavam. Hoje isso é uma bobeira, você faz isso com um GIF que você não precisa nem pensar muito. Ou melhor, o Google pode fazer o GIF para você, você só joga no cartaz. O contexto em que ele vai ser visto vai mudar. A gente primeiro tinha um contexto do meio físico e agora a gente tem um contexto do meio digital. No meio digital, a gente vai ter ferramentas de seleção que tem a ver com o perfil do nosso público, mas o perfil que o seu público te entrega. Se a gente for pensar a maneira como eu uso o YouTube e a maneira como a minha mãe usa o YouTube, as propagandas nunca são as mesmas, justamente por conta dessa frequência. E a concorrência não é a mesma. Uma pessoa que passa, sei lá, 5 horas do seu dia no Instagram, ela vê uma quantidade de imagens muito maior do que uma pessoa que passa 2 horas por dia no Instagram. Então, você vai mudar. E aí, a gente tem aí um contexto de como as pessoas se relacionam com a imagem, que satisfação essas pessoas têm de observar imagens, que momento do dia elas estão usando essas imagens e como é que esses diferentes suportes lidam com o advento da tipografia. Aí, quando a gente pensa em todos esses contextos que a peça gráfica está sendo apresentada para todos nós e que esse cartaz vai aparecer, o Moles ele traz para a gente 6 funções para além da função estética que a propaganda e a publicidade tem através do cartaz. A primeira função que o Moles apresenta para a gente diz que está diretamente ligada à informação. É o seu papel de enunciador de algo. Então, primeira função de cartaz é uma função de transmitir informação. Quando eu digo que é a primeira função, não quer dizer que é a primeira coisa que acontece. Lembra que primeiro você é capturado pela sua atenção, mas o objetivo primordial do cartaz é te transmitir uma determinada informação? A segunda função que a gente tem é uma função que está relacionada à difusão de ideologias de consumo e de bens de serviço. A terceira característica tem a ver com uma vinculação direta com a educação, onde o cartaz desempenha um papel social no processo de transmitir uma informação com a função educativa. A quarta função é uma função de ambiência, que vai estar ligada a esse ambiente urbano. Então, o cartaz ele passou a ser também uma peça decorativa. A quinta função estética está ligada ao poder de atração do cartaz enquanto técnica de fabricação, e a sexta na função criadora do cartaz, que está mais ligada à expressão. Então, a gente vai ter um processo dessa peça gráfica que está muito atrelado às mudanças sociais que foram acontecendo desde o final do século XIX. E aí, a gente não pode esquecer que essa mudança da segunda revolução industrial ela é uma mudança de fundo tecnológico. A gente tem como nascimento, vamos chamar assim, do cartaz moderno, do cartaz contemporâneo, uma técnica de gravura, que é a litogravura. O que acontece? Antes de você ter possibilidade... Vocês sabem o que é gravura, para início de conversa? No meio artístico, os elementos pictóricos, eles sempre foram desenhados, né? Então, você só conseguia fazer uma peça por vez. Era uma pintura, era uma obra única. A gravura, ela trabalha com a ideia de matriz. Então, você vai fazer uma base, e essa base, ela tem a possibilidade de ser repetida mecanicamente, tecnologicamente, inúmeras vezes. Então, aquela criação, ela não vai sair mais em peça única, ela vai ser uma peça seriada, que está muito próximo também do que acontece com os padrões industriais, porque a segunda revolução industrial, ela traz esse sistema produtivo aonde a ideia é que a produção em série diminua os custos. E aí, a gravura, ela tem essa característica, mas mesmo assim, ela ainda era trabalhada com materiais um pouco mais caros, e ela tinha algumas limitações, porque, por exemplo, se você usar a base em madeira, que é a xilogravura, você entalha a madeira, mas mesmo que você entalhe com alturas diferentes, você tem mais dificuldade de imprimir cores diferentes. Já a litogravura, ela traz essa evolução tecnológica que você podia trabalhar com várias cores. É um processo onde você tem uma pedra, e aí você desenha nessa pedra a partir de uma repulsão entre água e óleo. Então, algumas partes da pedra
são sensíveis e absorvem, e outras a tinta fica por cima. E aí ela pode ser transferida do papel. E aí a gente começou a ter como possibilidade técnica a litogravura para essa produção em série. Então, um dos primeiros nomes que a gente vai ter ligado a essa técnica de litogravura para essa produção comercial é o Jules Cherret. A gente vai ter ali no final do século XIX, uma produção de cartazes muito grandes vinculadas à produção teatral. Então, tudo isso que vocês estão vendo na tela, esses 3 cartazes, eles são de eventos, de bares, de cabarés do Moulin Rouge e de Montmartre, onde a gente tinha esse uso da imagem para chamar a atenção. E com esse uso da imagem para chamar a atenção, ele também tem uma clara divulgação comercial. Então, esse cartaz, que é bonito, que enche os olhos, que é colorido, que a letra é trabalhada em interação com a imagem, que ele tem uma mensagem a ser transmitida, ele tem função comercial, mesmo hoje sendo considerada uma obra de arte. Esse daí é um cartaz chamado Le Chat Noir, que era um cabaré francês no início do século XIX. Esse cartaz, em específico, ele faz parte da história da arte, ele faz parte da história do design, por ter sido um dos cartazes mais antigos que cumpre essa função tal qual nós conhecemos hoje. Então, você tem um desenho tipográfico específico, você tem uma interação da ilustração específica, e ele faz parte desse contexto. A efervescência do Moulin Rouge, a efervescência do meio cultural parisiense, do meio cultural europeu, ele tem uma produção muito grande desses cartazes. Um outro nome muitíssimo conhecido desse contexto é o Toulouse-Lautrec. O Lautrec, ele também tem muita ilustração, ele tem muitos trabalhos, todos os trabalhos famosos deles vinculados a esse meio boêmio, eles entraram tanto para a história do design quanto para a história da arte, porque eles retratam um momento da cultura europeia no final desse século XIX. Um outro cartazista, um artista plástico, na verdade, mas que tem muitos trabalhos de cartaz conhecidos, é o Mucha. Os trabalhos dele já são trabalhos em Art Nouveau, que é um dos movimentos do início do século XX, final do século XIX. O Art Nouveau, ele tem como característica essa ideia da adoção dessa fitoforma, essas formas de planta mais orgânicas, com muitas linhas, a figura feminina sempre em destaque, as cores utilizadas, tudo isso faz parte do Art Nouveau, que tem sua representação na arquitetura, tem sua representação no mobiliário, no design de objetos e também na parte gráfica. Esses cartazes do Mucha, eles são muito emblemáticos para a história do design. E à medida que as tecnologias vão avançando, esses 3 que eu falei anteriormente, quase todo mundo trabalhava com a litogravura. E aí, eu trago para vocês uma dupla, são 2 irmãos russos, que eles assinam os cartazes deles por Chu Stenberg. Eles são muito conhecidos pela produção deles de cartazes cinematográficos. Eu não sei se vocês sabem, mas por conta da Revolução Russa, você teve ali no começo do século XX, na União Soviética, um incentivo muito grande às produções artísticas. Tanto por entender que a arte era uma dimensão humana muito importante, tanto também para poder utilizar isso como veículo de propaganda para o próprio regime socialista. Você tem um incentivo muito grande de cineastas russos ali no início do século XX. Os nomes mais conhecidos são o Dziga Vertov e o Eisenstein. A gente tem um desenvolvimento da linguagem cinematográfica russa ali muito importante, porque vai ser ali naquele contexto que vão começar a trabalhar com a ideia de edição não linear.
Falando um pouquinho, assim, bem en passant sobre essas tecnologias de gravação, quando o cinema começou, as pessoas filmavam em o que a gente chama de plano de sequência, sem cortes, e você via uma cena, você via um filme a partir de um ponto de vista. As pesquisas do cinema russo, eles começaram a perceber que aquele filme, que era um acetato, que se ele podia ser recortado e remontado. E aí, com isso, essa edição não linear, ou seja, eu não preciso gravar as coisas na hora em que elas acontecem, ela fez com que as obras de ficção elas ganhassem muita força, além de todo um desenvolvimento estético que você vai ter ali no movimento russo do cinema. Na sequência, a gente vai ter uma linguagem que também é considerada das vanguardas do início do século XX, que é o construtivismo russo. O que o construtivismo russo traz? Ele traz essa interação da imagem a partir da imagem fotográfica. Como vocês estão vendo aí, são imagens fotográficas que foram coloridas e trabalhadas por outras técnicas, mas eles conseguiram, por exemplo, fazer uma interação. Então, eles pegavam um pedaço do rolo de filme, recortavam o cara, aí faziam um desenho da cidade por trás, ou ele criava planos e dimensões diferentes a partir dessa montagem cinematográfica. Então, o cartaz de cinema russo do início do século XX, os construtivistas, ele é maravilhoso o trabalho deles, assim, porque você tem uma evolução de linguagem. Se a gente voltar, por exemplo, aqui para o do Musha, está tudo fixado na figura do desenho. Então, tanto o Cherré, quanto o Toulouse-Lautrec, quanto o Musha, a gente vai ter uma produção de artistas pictóricos, pessoas que pintam, pessoas que desenham. Já no construtivismo russo, você começa a fazer uso de outras tecnologias de produção de imagem pictórica, que no caso é o uso da fotografia e do cinema, para que você faça essa composição. Então, as fotomontagens que a gente tem no início do construtivismo russo são o início do que a gente tem hoje com as tecnologias digitais, com essa quantidade de... Dani, ninguém nunca tinha feito colagem. Não, não é isso, pessoal. As pessoas faziam colagens, as pessoas faziam montagem, mas esses avanços marcantes, não vamos nem chamar de avanço, que fica parecendo que o que estava antes era ruim, mas essas mudanças de paradigma que acontecem por conta da tecnologia e dessa nova vinculação de elementos é que tornam o cartaz uma peça gráfica interessante até hoje. Porque você vai mudando. Primeiro era só desenho, primeiro era só palavra, depois era uma junção de palavra e desenho em preto e branco, depois a gente teve uma palavra, desenho e cor. Aí agora a gente tem palavra, imagem fotográfica, movimento, cor. Tudo isso vai sendo pensado. E eles foram os cruciais, todos esses que a gente viu até agora, para começar a usar a palavra como um elemento visual. Ela não está lá só para descrever, mas ela também vai ter uma função visual. Continuando por esse caminhar aí cronológico, a gente vai ter uma produção de cartazes muito grandes também como ferramenta de propaganda de guerra. Eu não trouxe nenhum cartaz nem de propaganda nazista, mas ele foi muito usado desse contexto, tanto do nazismo quanto do fascismo. Então, esses cartazes existem, eles fazem parte da história. Você tem uma produção de cartazes russos também, que são propaganda do regime, que a gente sabe, não existe nenhum regime no mundo, capitalista, socialista, comunista, o regime que vocês quiserem, que ele acontece isento de vítimas ou de discordâncias. Então, os governos perceberam que o fato do cartaz ter essa estrutura, onde uma imagem chama a atenção, eles podiam propagar determinadas ideologias sem que isso fosse tão gritante. Então, você pega esse cartaz do Tio Sam, queremos você, para o exército americano. Ele não é uma imagem muito agressiva. Ele pode ser lido de várias maneiras. Então, como a imagem chama atenção e a comunicação é rápida, ele funciona muito bem para propagar ideologias, para servir como propagandas. Na imagem que vocês estão vendo, a gente tem um clássico, já ali do início da Segunda Guerra, que é o cartaz do Tio Sam. O próprio artista que criou esse cartaz, deixa eu pegar o nome dele direitinho aqui, G.M. Flagg, ele usou a própria imagem dele para inspirar o Tio Sam. Ele tem um cartaz britânico, que é muito parecido. E aí temos a informação bônus. Esse cartaz We Can Do It, que é tido hoje como símbolo do feminismo, ele só ganha esse caráter nos anos 80.
Ele foi um cartaz feito pelo governo americano nos anos 40, justamente como uma propaganda de guerra. Ele foi projetado para levantar a moral dos trabalhadores americanos. Então, imagina, você está numa situação de guerra, seu marido está morrendo lá na Europa, arrastando na lama, não tá uma desgraceira, e o sistema capitalista precisava o quê? Que o proletariado não parasse de trabalhar, porque o que acontece quando o proletariado para de trabalhar? Os lucros diminuem, os ricos deixam de ser tão ricos e eles não gostam muito dessa parte. Então, eles encomendaram uma série de pôsteres para levantar a moral do proletariado. É tipo falar para vocês assim: que isso, gente? Não interessa se só hoje vão morrer 3 mil pessoas de corona, porque elas não puderam ser vacinadas no Brasil. Vamos, a gente consegue! É a mesma coisa. E aí é interessante a gente ver como esse processo de propagação de uma ideologia, ele está muito atrelado aos discursos vigentes. Então, eu estou falando de uma peça gráfica que foi construída nos anos 40 para dizer que você, trabalhador, que está vivendo uma guerra mundial, que está tudo lascado, que você, sim, você consegue porque você é foda, você é um excelente trabalhador, vamos continuar aqui trabalhando 14 horas por dia. Ela vai ser ressignificada 40 anos depois como um símbolo da luta feminista. Então, isso só mostra para a gente que aquilo que a gente ouviu antes, a respeito de como esses discursos eles precisam ser situados, é mais do que notório. E aí, depois da Segunda Guerra Mundial, a nova trincheira para o cartaz é o lugar onde nós vamos trabalhar, que é para a produção cinematográfica. A gente viu que durante o período de guerra, o cartaz ele aparece como essa propaganda ideológica, como uma ferramenta de propaganda ideológica. E aí a gente vai ver que o cinema americano dos anos 20, 30 e 40, ele não tem uma função muito diferente disso. O crescimento de Hollywood era meio para funcionar realmente como um bálsamo, porque as pessoas nos Estados Unidos, elas não presenciaram a guerra. Quem não foi batalhar na Europa não viu a guerra acontecer, assim como nós não vimos nenhuma guerra acontecer. Então você só sabe que uma pessoa que você gosta está longe, está sofrendo, mas ver, você não viu. E o cinema ele acaba surgindo como essa possibilidade de entretenimento, já vinculado àquilo que a gente viu nas outras aulas de uma sociedade de espetáculo, de uma indústria cultural, que quer propagar determinadas ideologias a partir daquilo ali. E, para essa comercialização dos filmes, dos produtos, a gente tem uma produção muito grande de cartazes. Um dos cartazistas mais interessantes que a gente vai conhecer é o Saul Bass. Aqui eu trouxe para vocês 3 cartazes dele de tempos diferentes. A gente pode ver que aqui ele ainda usa muito a ferramenta do desenho, muito mais do que colagens ou uso da imagem cinematográfica. Mas repare como ele cria diversos planos. Aqui você tem o filme Um Corpo que Cai, que é do Alfred Hitchcock, que em inglês é o filme Vertigo. E aí ele te entrega parte da história do filme sem te entregar um filme. A ideia de Um Corpo que Cai ela está no cartaz. Então, essa ideia de que você vai sendo engolido por alguma coisa, ela está presente a partir de uma construção aí geométrica. E aí vocês reparem que a gente tem James Stewart, Kim Novak e Alfred Hitchcock. Vocês concordam comigo que são informações que vem, você vê a imagem fotográfica e na sequência você vê essa ideia dos nomes em destaque? E que o nome dos dois atores é muito maior do que o nome do diretor? Então, essa construção, ela tem uma veiculação de o que vai te atrair. Você vai ser atraído pelos atores ou você vai ser atraído pelos diretores? Eu sou uma pessoa de atores. Tipo assim, sabe quais os nomes de diretor de cinema que eu sei? Os que eu não gosto. Porque aí eu sei que o filme deles vai ser roubado. Então, às vezes, eu me vinculo muito mais aos atores do que aos diretores. Cinéfilos, não. Cinéfilos são viciados em diretores, porque é um filme fantástico de fulaninho e nananã. Então, vocês concordam comigo que um cartaz para o grande público, vulgo Dani, vai focar em atores, e para um cinéfilo ele vai focar no diretor?
Claro que a gente tem diretores que superaram essa barreira. Todo mundo sabe quem é o Scorsese, todo mundo sabe o Spielberg. Vamos falar de pop? Todo mundo sabe quem é o Spielberg. Então, assim, o cartaz de cinema, ele não tem uma regra clara sobre qual é o nome que vem primeiro. Se primeiro é mais importante o nome do filme, do diretor, isso vai ser analisado peça a peça. E se a gente for vendo as outras produções aí do Salbes, você tem essa mesma possibilidade aí. Você não tem... A hierarquia, ela não está pré-determinada. Ela vai ser peça a peça, por quê? Porque ela está vinculada a uma mensagem que vai ser passada. E aí, o que é interessante da gente ver do Salbes é que ele é um cara que ele fala dessa mudança de... Desculpa. Ele trabalha também a partir dessa mudança de linguagens. Eu queria mostrar para vocês, eu vou mostrar para vocês algumas animações que o Salbes fez para aberturas de filme. Eu vou mostrar para vocês uma abertura que o Salbes, que ele é um designer responsável pela maioria desses filmes. E aí, isso daqui é os créditos de abertura do filme Vertigo, que é esse primeiro que a gente viu. Não, perdão. Essa é a abertura. Eu posso deixar o link depois desse vídeo para vocês, que é 1h e tanto só com as aberturas que o Salbes faz. Ele é muito interessante. Eu vou voltar aqui para vocês verem o cartaz desse filme. O cartaz desse filme é esse aqui, ó, Anatomia de um Crime. O que vocês acham que eram essas coisas brancas aí na tela? Alguém conhece esse filme? Nops. Não são escadas. São carreiras de cocaína. Essas faixas brancas são carreiras de cocaína. No filme, o Frank Sinatra, ele é um personagem viciado em cocaína. E aí o que acontece? Se eu não conto para vocês, não é uma abertura de filme agressiva. São linhas brancas que se sucedem, a gente pode pensar em espaços, a gente pode pensar em fragmentação, a gente pode pensar num monte de coisa. Então, são camadas de comunicação que o Salbes, ele traz. É imagem em movimento, a gente está falando aí de uma sequência que tem uma fundamentação teórica e conceitual relacionada com a história do filme, mas ela não dá para configurar spoiler, porque você só se toca dessa relação depois você assiste o filme, então é apenas uma coisa chamativa. E ele é considerado mestre dos créditos de filme, porque ele conseguiu dar movimento
criações para os cartazes. Eu sou fã desse cara. E ele trabalha com autores mais consagrados. Então, a gente tem toda essa possibilidade. Depois eu vou botar para vocês os links de outros. O link, esse grandão que tem todos, e super recomendo vocês procurarem pelo Salbez. Eu vou jogar aqui no chat para vocês e depois eu jogo lá no Moodle. Esse último link que eu passei é 1 hora só com as aberturas do cara. E aí, esse texto que eu vou trazer para vocês, ele está nas páginas dele, que é o que vocês estão vendo na tela. Durante a sua carreira, trabalhou com alguns dos maiores cineastas de Hollywood, entre eles Hitchcock, Premonition, Kubrick e Scorsese. Dentre as aberturas mais conhecidas estão a animação em papel recortado de um viciado em heroína do filme, dirigido por Walter Premiere, O Homem do Braço de Ouro. Os créditos correndo para cima e para baixo, em linhas, que se tornam uma tomada de arranha-céus do filme Intriga Internacional do Alfred Hitchcock. Então, assim, a gente tem muitas obras dele, que é essa possibilidade de você colocar movimento nos cartazes, que é uma coisa que hoje a gente já consegue fazer com muito mais facilidade com a tecnologia que a gente tem acesso. Um outro cara muito importante para esse construção do filme, do pôster de cinema, é o Mac. Ele é um espanhol, ele assinava os trabalhos dele como Mac, e ele traz, ali nos anos 60 e 70, uma série de outros cartazes. E repara como ele traz de novo algumas características da pintura que a gente tinha lá nos cartazes do Cherré, no início da litografura. E aí é interessante que na história do design, esses autores, eles vão lá, eles vão fixando o nome deles para a nossa história por conta das suas revoluções, mas a gente tem uma série de outros cartazistas que vão trabalhando com trabalhos menos expressivos. Aí eu trouxe para vocês um nome de designers. Eu fiz para vocês uma seleção de vários designers que em algum momento trabalharam com cartaz e com pôster, não necessariamente só para cinema, mas que eles têm características que eu acho que seria interessante para vocês ficarem conhecendo. Porque o que acontece? Como vocês estão no início do curso, é comum que vocês não tenham muito contato com nomes de designers. E vocês vão reparar ao longo do curso que áreas como design gráfico e design de produto, nomes, têm menos pesos do que trabalhos. Então, às vezes, você conhece um trabalho sensacional em termos de objeto, em termos de imagem, mas você não sabe exatamente quem fez. Porque, tradicionalmente, na nossa área, as pessoas não estão assim, muito ligadas em assinar os cartazinhos, em entrar para a história. Vocês vão ver que é diferente, por exemplo, na arquitetura. Na história da arquitetura, nomes entram para a história. No design, os projetos entram para a história. Mas, como é sempre bom, não quer dizer que eles não existam, que a gente não os encontre, é só porque não é dada tanta ênfase. A maneira como o design e o designer se vende por ser solucionador de problemas é diferente de se vender como personalidade. Então, às vezes é um pouco complicado vocês, nesse comecinho de curso, nesse comecinho de contato com design, saber o nome de muitos designers famosos. Então, eu fiz uma seleção de designers e alguns cartazes, só para a gente poder trazer um pouco mais para a contemporaneidade. O primeiro que eu trouxe para vocês é o David Carson. O David Carson, ele é conhecido no design como o pai do grunge. Ele foi um dos primeiros caras a trabalhar com uma estrutura que é mais fragmentada e mais bagunçada. Ele é conhecido por ter feito a reformulação do projeto gráfico da revista Trip Americana, que é uma revista voltada para aventura e para viagem. E ele trabalha com versões que são, vamos chamar de profusas. Você tem muita informação nos trabalhos dele, o que não quer dizer que seja desorganizado. Mas ele trabalha com esse aumento de informações. É porque, assim, tem tanta coisa em volta da gente que ele resolve avacalhar mais um pouco para chamar a atenção. Um outro nome também é o Sagmeister. E aí tem um cartaz que é uma capa de DVD do Lou Reed, que também foi o material gráfico de quase todo a turnê dele. Você tem um outro trabalho de projeção de tipografia em cima de um modelo. E o Sagmeister, ele é conhecido por trabalhar desde séries da HBO até com museus como o Guggenheim. Então, ele tem essa característica de um trabalho bastante diverso. Um outro nome que eu trouxe para vocês é a Paula Scher.
ela foi a primeira mulher a ser colocada como chefe na Pentagram, que é uma empresa de design gráfico muito, muito grande. E o trabalho dela é sempre nessa construção de movimento entre a imagem e a palavra. Eu trouxe especificamente 2 trabalhos dela que são mais conhecidos, mas repara que ela quase não tem espaço vazio, e mesmo assim, o espaço vazio não faz falta, porque ela consegue construir esses blocos de informação de outros jeitos. Ela tem um trabalho muito. Um outro nome muito conhecido é o Milton Glaser, que a gente tem aí o trabalho dele sendo usado na série Mad Men, e foi ele que criou Eu Amo Nova York. É muito estranho a gente pensar como uma coisa tão simples tem uma pessoa que criou, né? Como é que ninguém nunca tinha pensado nisso antes? Então, ele é responsável por uma série de identidades visuais, mas ele também tem alguns trabalhos que se tornaram icônicos dentro da história do design. A gente tem o Alan Fletcher. O Fletcher, ele é um britânico e os trabalhos dele são muito conhecidos por esse uso da palavra como imagem. Então, o desenho, ele dificilmente usa tipografias muito lineares ou que não tenham sido desenhadas em formato de lettering especificamente para os trabalhos que ele faz. E aí a gente tem o Bruckmann, que é um designer suíço, se não me engano. Isso, ele é um designer suíço. E aí o trabalho dele é bem mais minimalista. Então, repara como ele deixa que o espaço em branco, o espaço sem nada, ele cria a comunicação com cartaz. E aqui tem as referências do material que a gente viu hoje, que são alguns livros, a gente tem alguns artigos, a gente tem o livro do design gráfico do Richard Hollis, o Mundo Codificado do Flusser, o cartaz do Abraham Moles, o texto sobre posters da Susan Sontag, e a gente tem alguns trabalhos da Isabela Tomé e do Mélio Tinga, que foi de onde eu tirei alguns desses cartazes. Tá, mas para que a gente está falando de cartaz? Porque esse é o nosso último trabalho a ser desenvolvido. E a partir de agora, eu vou lembrar vocês do que a gente tem para entregar e vamos falar da metodologia para o desenvolvimento desse projeto. Próxima aula, a gente vai trabalhar especificamente com orientação. Mas recomendo fortemente que vocês comecem a trabalhar isso nessa semana, esse final de semana, e segunda-feira vocês participem do fórum para já ir jogando algumas imagens para a gente conseguir conversar, porque vocês viram que, como da outra vez, eu não consigo falar com todo mundo, beleza? Então, temos outra coisinha para falar. A gente tem atividades que são atividades assíncronas que vocês devem desenvolver. Desse segundo bimestre, quase tudo é relativo aos trabalhos que vocês vão entregar. O quiz hoje vai numa carga horária, a resenha vai outra carga horária, e a gente vai ter mais um fórum que vocês vão precisar participar. Essas participações têm que acontecer até o dia 8 de maio, às 19 horas, para valer frequência. Quais são as nossas atividades avaliativas? Temos 2 que a entrega são para hoje e a nossa próxima entrega, que é na outra semana. A primeira é o quiz, produção de sentido, que está lá. Muitas pessoas já responderam. Vocês têm até as 23 horas de hoje para mandar as respostas de vocês. O link está no Moodle. Vocês podem consultar o material que a gente tem. Os slides também estão no Moodle. O resultado eu devo mandar para vocês. Se tudo der certo, segunda-feira deve estar voltando para a caixa de e-mail de vocês, tanto da resenha quanto do quiz. O outro trabalho é a resenha crítica, que também é para ser entregue hoje até às 23 horas, aonde cada um de vocês vai escolher um texto desses 8, ler, fazer uma resenha crítica, me entregar, algo entre 3 e 5 páginas. Não precisa fazer capa, pode ser só um cabeçalho. Curso, nome, matrícula, indica qual é o texto que você está fazendo resenha e manda ver. Não, é até as 23 horas, Ana, eu achei melhor, porque vai ficar meio apertado se a gente colocar até as 19, mas assim, são 2 trabalhos que você tem para entregar. O quiz ele é mais rápido de ser feito, então você tem até as 23 hoje, tá? O que vai ficar só até as 19 é justamente a entrega do cartaz. O que vai ser essa nossa atividade em cartaz? No dia 8 de maio, ou seja, a gente vai ter uma aulinha
de orientação na próxima quinta-feira, que é dia 6, e vocês vão ter até às 19 horas do sábado, dia 8 de maio, para encaminhar no Moodle o trabalho relativo ao cartaz. E hoje a gente vai falar da metodologia de como é que a gente vai trabalhar. Esse trabalho pode ser feito individualmente, em duplas ou trios, a critério de vocês. E o objetivo é que vocês construam um cartaz de um filme à escolha de vocês. A única exigência que eu tenho é que o cartaz ele tem que ter este formato que está aí, ou 1538 por 2404 pixels, ou 130,22 milímetros por 203,54 milímetros. Por quê? Porque eu vou pegar todos os cartazes, vou montar numa estrutura, já no mockup que já está pronto, e isso vai ser postado no Instagram do 203 Digital. Eu vi que muitos de vocês gostaram dos trabalhos que foram replicados da nossa B1, e dessa vez a minha intenção é replicar todos os trabalhos que foram entregues. A escolha do filme pode acontecer de escolher um filme, mas pode. Você pode fazer do filme que você quiser, não interessa que os outros escolham. Não tem o menor problema. Não tem limitação. Se quiser fazer, se todo mundo quiser fazer do mesmo filme também pode, não tem problema. Luana, fazer em RGB vai dar mais certo, porque eu vou... Peraí, deixa eu parar o compartilhamento aqui que eu te respondo. Porque ele travou de novo, né? Óbvio. Então, você pode fazer o cartaz em RGB sim, mas eu não estou exigindo que você faça o cartaz digital, entende? Eu só estou exigindo o formato final. Então, se você pintar e escanear, provavelmente vai ser em RGB. Se você fizer em CMYK, não vai fazer muita diferença para minha tela não, viu? Pode ser sincero. Você tem mais erro quando você faz em RGB e você vai imprimir em CMYK do que quando você faz em CMYK e você vai jogar na tela para RGB. Então, tá de boa. Tá certo? Vou voltar aqui para a tela. Ver se dessa vez eu consigo de novo. Tá, a exigência do tamanho é do tamanho de entrega final. Vocês também vão ter que entregar uma justificativa e os elementos do filme, como o título original, diretores, as estrelas, o ano de produção, tem que estar no cartaz. A hierarquia que isso vai estar no cartaz vai ficar a critério do grupo. E vocês vão ter que fazer um textinho justificativo para mim. Mas vamos falar de metodologia, então? O que eu estou propondo para vocês? Todo processo de criação é um processo de criação. E aí, é muito natural que a gente, no começo de carreira, a gente ainda não sabe como fazer as coisas. E que, às vezes, no fim da carreira, você está tão acostumado a fazer as coisas que você nem lembra como é que você faz as coisas. Mas você sempre tem um método, você sempre tem um passo a passo. Aí, eu vou propor para vocês um método baseado em 3 formas de olhar. Ela é uma sugestão. E a ideia desse método é aprofundar as camadas de entendimento que vocês têm do filme, para que assim vocês possam replicá-las como camadas de entendimento que o seu cartaz vai despertar. Beleza? Desculpa, Ana, eu não entendi sua pergunta. Isso é se for em grupo ou individual também? Tudo, a mesma regra para todo mundo. Se você vai fazer sozinho, você vai fazer individual, você tem que me entregar o cartaz no formato correto, a justificativa no formato correto, e o cartaz tem que ter as informações técnicas do filme. Era isso a pergunta? Sim, então é isso mesmo. A regra é a mesma para todo mundo. É porque algumas pessoas se saíram melhor trabalhando em grupos. A fonte, não. Como assim a fonte do cartaz tem que ser original? Você quer que eu quero que você, se eu quero que você desenhe um lettering especificamente para o cartaz? Não. Não. Pode usar a tipografia pronta, não tem problema não. Então vamos falar? A gente vai dividir isso, são 3 olhares, mas são 5 passos. Vamos fazer o seguinte, eu vou explicar esses passos, vocês vão jogando as dúvidas no chat e depois eu retomo respondendo as perguntas, porque senão eu vou interrompendo o raciocínio e quando eu vejo eu acabo me embananando aqui, pode ser? Então vamos lá. Primeira coisa é o seu cartão de embarque. Você tem que escolher um filme. O grupo tem que decidir um filme. Pode ser o mesmo filme para a sala inteira. Pode repetir o filme, 10 grupos fazerem o mesmo filme. Isso não tem o menor problema, porque cada um vai ter uma interpretação daquilo que ele organizou.
Então, vocês vão escolher um filme e eu recomendo que seja um filme que você não seja fã e que você não tenha assistido muitas vezes. Se for um filme que você vai ver a primeira vez, melhor ainda. Então, o ideal é que vocês não tenham esse apego emocional ao filme. Então, pega um filme que seja legal, um filme que seja divertido e que vai te fazer bem. Segunda coisa, a gente vai trabalhar com uma visão à deriva. O que é essa visão à deriva? Você vai passear pelo filme. Eu estou trazendo essa ideia do flané, esse é um termo que ele foi difundido pelo Baudelaire ali no final do século XIX. À medida que as cidades cresceram, e a maneira como as pessoas trabalhavam também cresceram, começou a existir junto à burguesia uma pessoa que não precisava trabalhar. E aí ele tinha tempo para se perder na cidade. Então ele adotava essa postura de caminhar, olhar, observar, prestar atenção numa conversa, ver como as coisas estavam acontecendo na cidade. E aí ele não estava necessariamente indo de um lugar do ponto A para o ponto B. Ele estava passeando, observando e conhecendo. Então, a minha proposta para vocês é que a primeira vez que vocês assistam o filme, vocês adotem essa postura do flaner. Você está só passeando, você não está buscando nada, você está só curtindo o filme, você está só assistindo o filme. Por quê? Porque nesses momentos que você está à deriva, você tem a possibilidade de ser exposto a coisas que, se você estiver procurando, você deixa de ver. Lembra da história que a gente viu do filme lá da visualidade? A resposta de quando vocês ficaram observando quantas vezes as pessoas de branco trocavam a bola, vocês estavam tão focados nas pessoas de branco que vocês perderam o urso fazendo um walk. Então, adotar essa postura do flaner para assistir o filme é justamente vocês estarem com o espaço aberto para vocês absorverem o que for mais interessante do filme. Então, você não está buscando nada, você está só passeando. Essa é a postura 1. E aí, é importante você pensar que esse momento vai permitir você fazer conexões que ainda não foram feitas. E por isso que, se a turma inteira quiser fazer o cartaz do mesmo filme, é de boa, porque esse passeio vai juntar o discurso do filme, o enunciado do filme, com as coisas que você já tem de bagagem e que o grupo já tem de bagagem com a ideia que vocês vão trocar. Então, esse primeiro momento é dar essa passeadinha como flaner. Segundo momento, a gente vai brincar de caçador. A gente vai adotar uma postura de uma figura do mundo corporativo chamada Headhunter. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Tem até um filme que tem a mulher do Aston Kutcher, que eu já esqueci o nome, Mila Kunis, ela faz uma Headhunter. Eu não sei se vocês sabem. O que o Headhunter faz? O Headhunter, ele é um cara que procura perfis específicos. Então, se eu tenho uma vaga para o desenvolvimento de um projeto de tal jeito, o Headhunter ele sai procurando um candidato para essa vaga que tenha todas as características que eu preciso. E aí, essas características específicas é o que vocês vão fazer junto ao filme. Nessa segunda vez, vocês vão olhar procurando quais são os elementos do filme, que são os candidatos ideais para que vocês possam comunicar aquilo que vocês acharam de mais interessante para o filme. Quais são as cenas? Quais são os personagens? Qual é a mensagem? O que dá para ser feito? O que não dá para ser feito? O que configura spoiler? O que vai chamar a atenção das pessoas? Com o que eu posso trabalhar? Então, esse segundo momento tem algumas estratégias que você pode ter. A primeira delas é a escutativa. O que é uma escutativa? Você tem que não só ouvir, você tem que interpretar e entender o que o filme está te trazendo. O que o filme está te trazendo? O que é importante? O que aquele filme quis dizer que ficou em você? A segunda coisa, pensar nas conexões. Quais as conexões daquilo ali que você está vendo você consegue construir? O que você consegue conectar com a mensagem do filme? Quais as imagens se aproximam dessa ideia? Imagens fora do filme? Quais são as características visuais do filme que carregam essa mensagem que você achou que era uma boa? Como é que você pode despertar nas pessoas o interesse para assistir o filme depois de ver o cartaz? Terceiro, é a argumentação.
você tem que saber me dizer por que as suas escolhas são interessantes. Cada grupo vai ser convidado a escrever um textinho explicativo curto, 500, 600 caracteres, dizendo: o filme fala disso, a gente interpretou de tal jeito, vai ser de tal jeito. Porque eu preciso argumentar que aquele seu passeio resultou nisso daqui e essa foi, de fato, a melhor escolha que o grupo fez. E aí, então vamos lá. Passei, achei as coisas legais do filme. Aí eu assisto uma segunda vez, procurando o que é de mais importante, fazendo conexões, tentando compreender como é que eu construo essa mensagem e começo a montar o meu cartaz. E aí é para baixar a Marie Kondo. Vocês sabem quem é a Marie Kondo? Marie Kondo? Ela é uma personal organizer e ela tem um método de organização. Porque ela diz que as coisas na nossa vida, elas têm que despertar alegria. Se está sobrando, se você olha para aquela bagunça, aquilo não te despertou alegria, porque você não precisa mais daquilo. E é mais ou menos o que a gente vai fazer com o cartaz de vocês. Vocês vão pegar os elementos que vocês construíram e vão organizar naquele formato pré-determinado que a gente tem. E aí, é justamente pensar em como isso vai funcionar melhor, porque a gente tem aquela função primordial que é você comunicar uma ideia, uma mensagem do filme. Então, você tem que agrupar, você tem que construir hierarquias, você tem que estabelecer relações entre os elementos e o filme, você tem que buscar relações de importância, você tem que construir um cartaz que ele funcione. O que um cartaz funciona? Transmite a mensagem que o grupo entendeu como sendo a principal mensagem a ser associada com o filme. E olha, não precisa ser... Você pode escolher ser literal e ser bem for dummies, qualquer pessoa que está vendo, está entendendo, como você pode fazer como na abertura do Salbes que a gente foi, que a gente não sabia exatamente o que era aquilo, mas visualmente conduziu a narrativa, visualmente foi instigando. Certo? Então, resumindo, o que você me entrega? Cada grupo vai enviar um cartaz nesses formatos que estão aí pré-determinados, um único cartaz. Se você está trabalhando sozinho, você envia um cartaz. Se você está trabalhando com 3 pessoas, apenas uma pessoa do grupo precisa enviar o cartaz. Se você está trabalhando com 2 pessoas, apenas uma pessoa do grupo precisa enviar o cartaz. Quem estiver trabalhando em grupo, por favor, coloquem o nome na justificativa de todos os membros do grupo. Aí, o cartaz ele tem que ter informações técnicas, como o nome do filme, o título original desse filme. Dani, eu posso fazer o cartaz só com o título original? Pode, mas se você decidir fazer o título com a versão brasileira, eu preciso que conste em algum lugar do cartaz o título original, o nome dos diretores, o ano da produção ou de estreia, e informações como nome de atores, nome de produtores que vocês achem interessantes. Isso tudo tem um site chamado imdb.com, que ele reúne essas informações de 99% dos filmes que eu conheço. Então, vocês entram no site do IMDb, jogam lá o nome do filme, vocês têm essas informações de ficha técnica. E aí, além disso tudo, você tem que escrever um pequeno texto, que eu estou pedindo aí em torno de 600 caracteres, não são 600 palavras, são 600 caracteres. É um parágrafo, justificando as suas escolhas, apresentando o filme, apresentando como é que vocês construíram. Nesse texto é onde você vai colocar o seu nome e o nome dos componentes do grupo. Não precisa colocar o nome de vocês no cartaz. Estamos entendidos sobre isso? Então, a gente tem 2 atividades para hoje, o quiz, que vale 2 pontos, a resenha crítica, que vale 4 pontos, e no dia 8 de maio, a gente tem esse cartaz de filme que a gente vai entregar. Certinho? Aí, vou parar aqui o compartilhamento da minha tela. Vamos às dúvidas, pessoal. Eu vou voltar aqui o chat para ler tudo que vocês ficaram aí conversando enquanto eu estava ali falando, que eu vi que o negócio bombou. Vamos ver. Tem uma coisa que você falou na aula passada, eu acho, para quem tiver em grupo tem que fazer. Aí o Luiz responde, quem quiser ir em grupo, apenas uma pessoa do grupo envia o trabalho no Moodle, e é só isso mesmo. A Luana vai assistir com a mãe dela, para ficar com a atenção, ficar de lado. A Ana perguntou que foi outra coisa que eu falei, não estou lembrada direito, na verdade, por isso que eu falei para falar melhor. O que você quer que eu fale melhor, Ana? Eu não entendi. Não, não falei que o grupo tinha que entregar antes, não. Eu tinha falado semana passada que era importante que hoje o grupo já soubesse qual é o filme, porque, como é uma decisão em grupo, vocês não podem mais perder tempo. O filme é livre,
filme, pode ser longa, pode ser curta, pode ser média-metragem, tanto faz, pode ser animação, pode ser real... não é real life, gente. Vocês entenderam? Pode ser com gente. Live action. Live action, muito obrigada. Pode ser live action, pode ser animação, pode ser junção dos dois, pode ser curta, pode ser longa, tanto faz. Cinderela Baiana é uma excelente opção, diga-se de passagem, acho sensacional. Principalmente porque eu não vou ter que assistir. Eu nunca assisti Cinderela Baiana, eu fico imaginando você ter que assistir 3 vezes Cinderela Baiana, deve ser divertido. Então, vocês podem escolher o filme que vocês quiserem, do jeito que vocês quiserem. O que é regra? Texto justificativo pequeno, de até 600 caracteres, informações técnicas do filme e o formato do cartaz. São as únicas regras que você tem. Dani, eu posso recortar imagens do filme? Desde que você trabalhe em cima delas, sim. Você tem que lembrar só de uma coisa. A gente está falando de um trabalho finalizado, certo? Esse trabalho finalizado, ele vai ser divulgado em redes sociais. Então, eu, Dani, quando eu receber o teu trabalho, eu consigo dar zoom tranquilamente, ler todas as informações, tudo que vai estar lá no seu cartaz. Provavelmente, na hora que a gente circular isso pela rede, as pessoas só vão conseguir visualizar a imagem de fundo e aquilo que for maior. Então, vocês têm que lembrar dessa dinâmica de construção. Outra coisa. Quando você captura telas, por exemplo, você começa a assistir o filme no seu computador e faz uma captura de tela do seu computador, você vai ter uma limitação de formatos, etc. e tal. Se você quiser trabalhar com recorte em cima, pode trabalhar. Se você quer capturar uma cena em cima, a única coisa que eu não quero que você faça, não vai te render uma boa nota, é você capturar uma cena do filme, jogar ela no Canva, pegar uma fonte Arial e escrever o nome do filme. Eu não quero isso. Vai tirar 0? Dependendo da cena, não tira 0, não. Mas a gente quer um trabalho de vocês. Então, o que esse trabalho quer? Lembra, é uma interação de imagem e uma interação de palavra. Eu posso desenhar? Pode. Eu posso fazer colagem? Pode. Eu posso recortar? Pode. Eu posso me apropriar de cena dos filmes? Pode. A tipografia, eu posso desenhar? Pode. Eu posso pegar uma fonte pronta? Pode. Eu quero o seu trabalho compositivo. Você vai entender a ideia do filme, ver qual a mensagem que ele passa. Aí, você vai ver como passar essa imagem. O que você tem de possibilidade de junção ali? Alguém vai fazer do filme Gravidade? Eu acho que não, né? Porque é um filme que já está mais antigo. Você ia fazer do Gravidade, Amanda? Então não vamos pensar em outro filme. Eu queria um filme que todos vocês tenham. Rock. Alguém vai fazer Rock, o Lutador? Não, se você... Peraí. Sabe o filme Gravidade? Todo mundo sabe qual é o filme? O filme Rock Lutador, todo mundo sabe qual é, não sabe? Tá, então vamos falar filme Rock Lutador. Beleza? Se você decidir fazer o filme Rock Lutador, qual seria uma possibilidade de mensagem para o filme passar? Eu gosto da ideia do esforço. Superação, esforço. Aí, vocês concordam comigo que eu poderia, por exemplo, para trabalhar a cena do esforço, eu trabalhar a cena da escada? E que aí, essa cena da escada, eu posso pegar o frame, eu posso desenhar por cima, eu posso mudar as cores, eu posso fazer ela de inúmeras maneiras. A gente pode fazer a mesma ideia de superação do Rock com a cara toda inchada, gritando Adrienne no final e recebendo a faixa de campeão. Eu posso também focar, em vez da superação, focar no objetivo e o meu cartaz ser o cinturão do Apolo, entendeu? Então, são muitas maneiras de comunicar. E aí, Dani, eu não sei desenhar, eu não sei mexer no Photoshop, eu não sei mexer no Illustrator, eu não sei fazer nada. Cola e impressora. Imprime as cenas, recorta, cola, bota no cartaz, escaneia e bota no tamanho. Por isso que eu coloquei a possibilidade em milímetro mesmo. Dani, mas como é que eu vou fazer um cartaz de 120,58 milímetros? Gente, a regra de 3. Tá?
só você fazer uma regrinha de 3 para saber o tamanho que você tem para fazer ali na proporção. Ou se você quiser fazer, enfim, se você quiser fazer recortando e colando, tá de boa. Olivia, eu não entendi a história do resumo. O resumo é se esforce? Isso, o resumo é... Tudo na vida é esforço, né, Flor? Acho que sem esforço a gente não consegue muita coisa, mas eu acho que é bem isso, tá? Vocês querem? A gente ainda tem 40 minutinhos de aula. A gente tem duas opções. Eu libero vocês para vocês irem trabalhar, terminar as coisas que vocês têm que terminar hoje. Ou eu posso ficar aqui e tirar dúvidas de alguém que quiser dúvida. Vamos combinar o seguinte? Eu vou encerrar a gravação e todo mundo que tiver que assinar essa chamada já assinou? Então, eu vou encerrar a gravação. As pessoas que precisarem sair, fica à vontade. Lembrem que o fórum de dúvidas está lá para a gente trocar ideias, para vocês não deixarem tudo para a nossa reunião presencial na próxima aula. A próxima aula é orientação, então vocês vão chegando e levantando a mão para fazer uma fila de orientação. Eu chego às 2 e começo a atender vocês, e a gente tenta dividir o tempo pelas pessoas que estão lá, e a gente se vê então na nossa próxima reunião de orientação, combinadinho?